endometriose, que é o nosso principal indicativo, é o nosso principal sinal de rastreamento para o câncer do endométrio. Bom, retomando o sangramento uterino normal, investigar a cavidade para ver se tem hiperplasia e descartar a hiperplasia e a malignidade. O câncer do endométrio, ele ocorre principalmente na pós-menopausa, mas 14% na pré-menopausa e 5% em mulheres abaixo de 40 anos, veja bem, né? Então, não é só na paciente na pós-menopausa, né? Agora, o que interessa para a gente mesmo é fazer o diagnóstico em estágios iniciais, aqueles cânceres confinados ao útero, porque eles apresentam um bom prognóstico, né? As pacientes com hiperplasia endometrial sem atipias podem receber tratamento clínico sem problema nenhum, né? A gente não precisa tirar o útero de pacientes com hiperplasia endometrial sem atipias. A progesterona, androgênios, metformina, análogo, ou a inibição da aromatase e principalmente a ablação do endométrio, que é uma metodologia que vem ganhando muito espaço no tratamento das hiperplasias, tem tido bons resultados e tem poupado úteros e evitado esterectomias desnecessárias. Bom, aqui eu estou mostrando um trabalho de 2014, onde ele usou a ressecção, a ablação do endométrio no tratamento das hiperplasias simples ou complexas, porém sem atipias. Então, as hiperplasias sem atipias podem tranquilamente serem tratadas com a endometrectomia total. Essa é a dualidade entre o tipo 1 e o tipo 2, o tipo bonzinho, que é o tipo 1, e o tipo ruim, o pau prognóstico tipo 2. Essa dualidade ela vem perdendo um pouco de espaço, né? E aí a gente tem aqui o primeiro caso, que é o caso mais tranquilo, onde a gente tem pacientes com tumor de classificação anatomopatológica de endometrioide, ainda um grau de diferenciação G1 ou G2, um tumor abaixo de 2 centímetros, sem invasão linfovascular e com uma invasão miometrial abaixo de 50%. Essas pacientes apresentam um bom prognóstico e a simples esterectomia total com anencectomia bilateral, para essas pacientes de baixo risco, já é o tratamento definitivo, apresenta uma incidência de recidiva do tumor abaixo de 4%. Aquelas pacientes que têm um tumor endometriose de alto grau ou os não endometrioides, tumor acima de 2 centímetros, com invasão linfovascular ou com invasão miometrial acima de 50%, suspeitas de linfonodos positivos na ressonância ou na tomografia, são pacientes que têm que ser submetidas a esterectomia, panesterectomia, mais a linfadenectomia. Essas pacientes vão se beneficiar da linfadenectomia. Porém, né, se você não tem recurso para o estadiamento correto dessa paciente, não se aveste em fazer o tratamento em 2 tempos, que é um tratamento que pode ser considerado, né? E depois você faz o tratamento, o estadiamento cirúrgico dessa paciente, e o estadiamento cirúrgico depois vai indicar se essa paciente vai precisar da complementação de linfadenectomia ou se simplesmente a panesterectomia é definitiva para o tratamento desse caso. O tratamento cirúrgico minimamente invasivo, obviamente, que é o tratamento de escolha hoje. Os trabalhos não têm mostrado diferença entre a laparoscopia e o tratamento com robô. O robô tem se mostrado mais caro e o maior tempo cirúrgico. O estadiamento, como todos sabem, é o estadiamento cirúrgico, é o estadiamento definitivo dessas pacientes, né? E ele que vai ser quem vai dar o roteiro para a gente poder decidir, né, pelos tratamentos adjuvantes. Já existem alguns sistemas genéticos de classificação de risco, né? E
Eu não sei se todos estão me ouvindo, né? Mas eu comecei um pouco antes, eu fiz uma besteirinha, a gente vai aprendendo, né? Vamos ver se eu consigo chamar vocês aqui pela... Oi? Oi? Está todo mundo ouvindo? Deixa eu tirar o compartilhamento, para ver se eu consigo terminar a palestra. Travou aqui. Esse é o problema das tecnologias. Aqui. Então, aos sistemas moleculares, né? E vai ser na terapêutico, é a cirurgia, né? E hormonoterapia, quimioterapia, tratamento alternativo. Aqui é só mostrando que aquele estadio intrauterino 1A, G1, 2, com menos 50% do de invasão miometrial, sem a invasão do espaço linfovascular, um tumor menor que 2 centímetros, é só o tratamento mesmo da panesterectomia, que não precisa de tratamento coadjuvante. Aqui são as outras formas, né, mais avançadas, e ainda existe a possibilidade do tratamento conservador para aquelas pacientes que têm desejo reprodutivo. O segmento, né, consulta a cada 3 meses e 6 meses no terceiro e quinto ano, individualizar os exames de imagem, né, e fica como uma mensagem para casa: o sangramento uterino normal refratário ao tratamento e na pós-menopausa, descartar o câncer do endométrio, sempre investigar patologia endometrial. A esteroscopia é nosso padrão ouro. A ressecção do endométrio é uma possibilidade terapêutica. A atenção para os fatores de risco que a gente mencionou. Aqui uma mensagenzinha do Buda apenas. E fica aqui o meu e-mail para quem depois quiser solicitar o certificado, né? É valdirmodotti@yahoo.com.br. Eu gostaria de ouvir, né, os comentários da Lilian. Eu não sei se ela consegue abrir o microfone. E depois, o plenário, acho que todo mundo poderia abrir o microfone nesse momento, para a gente estar fazendo as perguntas, e a Lilian poderia coordenar um pouco aí como moderadora. Lilian, você está me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Faça seus comentários, por favor. Vocês me desculpem que meu computador deu uma travadinha num determinado momento. Bom, vamos lá, Lilian, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite de novo. Eu acho que é sempre bom a gente estar vendo cada vez um tema diferente. E, na verdade, o câncer de endométrio é um tema que chama atenção. Como você disse mesmo, apontando por causa do sangramento pós-menopausa. E eu acho que esse é o principal mesmo. E aí eu ia, na verdade, comentar um pouquinho e abrindo alguns pontos da aula com algumas questões que talvez sejam da plateia também para a gente comentar. Então, você comentou sobre o sangramento pós-menopausa, né? E eu ia falar um pouquinho a questão da diferença que a gente acaba tendo no SUS com a questão do ultrassom, né? Que na verdade é um método muito utilizado em consultório, que as pacientes também, né, perguntam muito a respeito, mas que na verdade não é um rastreamento, né? Perfeito. As pacientes acabam falando muito, porque hoje em dia no consultório a gente vê muito disso, mas a gente sabe que o ultrassom não é rastreamento, né? Na verdade serve como uma ferramenta diagnóstica, né? E eu ia colocar um pouquinho dentro desse tema do sangramento a questão do pólipo, né? Que acaba se fazendo muito ultrassom sem queixa de sangramento pós-menopausa, e daí você vê algum achado de pólipo e a paciente não tem sangramento, e aí uma das questões seria essa: sempre faz alguma investigação a mais ou não? Acho que é Quando a um gente fala que do devem câncer estar. do endométrio, já está muito delineado na literatura que o ultrassom não é a metodologia de rastreio do câncer de endométrio.
Você tem razão, você está certa quando você comenta que as pacientes pedem, às vezes exigem um ultrassom, né, na expectativa de que possa rastrear alguma patologia, e o que acaba como consequência disso é que a gente acaba fazendo muito diagnóstico de pólipo, e às vezes a gente acaba fazendo polipectomia, que hoje alguns serviços estão deixando, inclusive, de fazer quando o pólipo é pequeno, faz só um segmento, mas por conta de fazer muito ultrassom, a gente acabou fazendo muito diagnóstico de pólipo, né? Então, os pólipos hoje, existe um certo exagero no diagnóstico e no tratamento. Você tem toda a razão. A gente não deve acreditar o ultrassom, o método de rastreio. O rastreio do câncer do endométrio, que eu quis deixar bem claro na minha apresentação, é que é clínico. É a queixa do sangramento daquela paciente na pós-menopausa, é aquela queixa daquela paciente que tem um sangramento inesperado, é aquela paciente que tem um sangramento, uma sua refratária ao tratamento, que você tenta tratar e ele não melhora, não sara. Esse tipo de paciente chama muito atenção, né? Então, a gente tem que ficar atento, sim, à clínica da paciente e não esperar que o ultrassom vai fazer o rastreio e vai fazer o diagnóstico de câncer de endométrio. Ele vai acabar, assim, aumentando o diagnóstico de pólipo e essas pacientes não vão ficar inquietas, inseguras, até que elas façam a polipectomia. Muito obrigado pelos comentários. Eu queria saber se você tem mais algum comentário, senão eu vou pedir para a Karina levantar uma questão ou duas que a plateia, porventura, tenha feito. Karina, você está me ouvindo? Eu acho que a Karina está sem microfone. Mas Pode ter feito a pergunta direto, Valdir? Eu tenho uma pergunta do Vinícius, que eu quero responder. É o Vinícius que me chamou? Não. Eu tenho uma pergunta do Vinícius que ele me perguntou: que sonda que é essa? Essa sonda uretral é a sonda a mais fininha que a gente tem, se não me engano, é a número 5. Eu não tenho certeza, mas é uma sonda uretral bem fininha, porque senão você não consegue passar dentro do colo. E a gente guia ela com o Xerron. Se alguém quiser fazer a pergunta com o microfone aberto, pode ficar à vontade, porque eu acho que a Karina está sem o microfone lá. Valdir, é o Jean. Ô, Jean. Opa! Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, nesse momento aí de terror mundial, né? A gente manter o estudo, é sempre válido, viu? Parabéns novamente pela iniciativa. E eu queria... o pólipo, eu acho que é o dia a dia. Até a Línia roubou a minha pergunta, tá? E aí, eu gostaria, assim, quais seriam os critérios que você usa para a gente indicar uma esteroscopia, às vezes, num pólipo? Assim, hoje, esse é um tema controverso, né? Lá em Botucatu, por exemplo, a gente fez um cutoff de pólipo de 2 centímetros para baixo, eles devem ser observados. Entendeu? E idade, tem alguma coisa? Não é 2 centímetros, espera aí. Eu acho que é 10 milímetros, se não me engano, 1 centímetro. 1 centímetro para baixo, eu não tenho certeza, posso verificar isso. Porque isso ocasionou uma fila de polipectomia lá, entendeu? E aí a gente fez uma revisão da literatura e tem muitos serviços que não fazem polipectomia sistemática. Tá? A polipectomia sistemática está um pouco condenada. É que na clínica privada, você não consegue convencer uma paciente que você vai acompanhar um tumor dela dentro do útero. É muito difícil você fazer isso, né? Mas no serviço público, eu acho que lá pólipo de 1 centímetro para baixo, eles estão só acompanhando, entendeu? E só estão indicando a polipectomia se ocorre uma mudança na característica desse pólipo, né? Ou um crescimento desse pólipo, né? Ou quando os pólipos são maiores que 1 centímetro. Os pólipos pequenos estão mantendo todos em observação. Inclusive, com o caso de remissão do pólipo no segmento, entendeu? Então, a gente tem que ter, né? Acho que a gente também tem que pensar para a gente não sobrecarregar também a medicina suplementar,
indicando desnecessariamente as polipectomias. Certo? Ó, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque nós vamos ter que passar para a próxima. A próxima apresentação é do Dr. Ellerson, né? E tem uma nova mensagem. Vamos ver quem que está. Ah, a Lenira, uma colega minha, está presente também. Thiago, como é que eu mando aqui? Você quer mandar uma pergunta? Não estou conseguindo mandar. Eu escrevi, mas não consegui mandar. Quem que é a Micaela? É. Passa ao vivo, Micaela, que nós temos 1 minuto. Quando que você indica ou faria a ablação, mesmo sendo a esteroscopia o padrão ouro? Quando eu tenho uma hiperplasia sem atipia. Eu posso fazer endometriectomia total quando eu tenho uma hiperplasia sem atipia. Tá. E mesmo como a Lilian comentou, na nossa prática de rotina, a gente acaba indicando e fazendo ultrassom nas pacientes. Mesmo assintomáticas, se a gente encontra um espessamento endometrial, ultrassom, heterogêneo ou não, ou até o pólipo, não está errado a gente mesmo assim fazer a prática da rotina do ultrassom, né? Não. Em paciente assintomático. O ultrassom ele faz parte da propedêutica diagnóstica. Ele não faz parte da propedêutica de rastreio para o câncer do endométrio. É isso que a gente tem que o rastreio é o clínico, pacientes assintomáticas, na pós-menopausa, você não deve fazer ultrassom endovaginal como forma de rastreio. A melhor maneira de rastrear o câncer do endométrio é pela sintomatologia, o sangramento. Certo. Tá? Ok. Ó, eu vou agradecer a todos nesse momento, tá? Porque a gente vai ter que passar para a próxima sala. A próxima sala, eu vou anotar o número aqui, mas eu acredito que todo mundo já tem o link aí, né? Que é o Ellerson que vai entrar falando, né? A próxima sala, o link eu vou anotar aqui, tá? 240-411-411, tá? Eu estou mandando aqui para vocês o link. Será que todo mundo recebeu ou ele foi só para o Vinícius? Bom, estamos fechando essa sala e estamos indo para a próxima sala. Agradeço a todos, né? E a gente se encontra na sala seguinte. Vou fechar essa sala.